Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MQFS e hoje com esse frio aqui a gente vai ver para que é que serve o tal do set term. Você já deve ter visto ele em alguns lugares, mas de repente não entendeu o funcionamento dele. Então hoje eu quero esclarecer esse tipo de dúvida para você parar de ter dor de cabeça com esse tipo de coisa na hora de criar algum script que não roda, que simplesmente não funciona e você não entende por quê. É isso que a gente vai ver hoje, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, eu costumo lembrar para os inscritos aqui do canal, principalmente nas lives que eu faço, que é o seguinte: não existe dúvida besta. Fica tranquilo com relação a isso, porque não existe dúvida besta. Existe quem sabe e quem não sabe ainda, tá? Então, quem já sabe esse comando é uma coisa simples, mas quem não sabe ainda não é simples, até porque está aprendendo, certo? Então, aprender é fundamental. Então, é por isso que você está aqui no canal e é por isso que eu trago esse conteúdo para a gente poder nivelar o conhecimento de todo mundo aí e conseguir ter cada vez mais aproveitamento no nosso banco de dados, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui o meu banco de dados 3.0 e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui a minha tabela atendimento, beleza? Então, a minha tabela atendimento, eu vou abrir aqui a aba DDL, tá? Aqui no IBExpert a gente tem essa aba DDL, que são necessários para poder criar essa tabela aqui, beleza? Vou dar F11 aqui para poder aumentar a área de gravação, né? E aí tem aqui o seguinte, ó, ele tem esse script aqui completo. Se você pegar ele inteiro e rodar no ISQL, no Flame Robin, no dbeaver, qualquer lugar, tem que funcionar, beleza? Até mesmo aqui no IBExpert também, desde que você não tenha a tabela criada. Mas vamos lá. Observando esse script aqui, você pode perceber o seguinte, ó, todos os comandos que ele executa, por exemplo, setando o dialeto do banco de dados, né, para 3, ele tem um ponto e vírgula no final. Aqui também, ó, create generator, tem o ponto e vírgula no final. Tem aqui, ó, create table, que daí ele cria toda a tabela com todos os campos lá certinho e perceba que existe um ponto e vírgula para este comando aqui. Então perceba que todos os comandos são finalizados com o ponto e vírgula. Então o caractere de término de comando é o ponto e vírgula. Quando a gente fala set term, que é o caso aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui para baixo um pouco, ó, tem criação de trigger. Quando a gente utiliza o set term, quer dizer que a gente vai alterar momentaneamente o término de comando para poder rodar os próximos scripts. Então, ao invés de utilizar ponto e vírgula, eu vou utilizar o circunflexo, tá? Por padrão, o circunflexo, mas você pode definir qualquer caractere, de preferência um caractere que não é utilizado nos próprios comandos, né? Então, o término de comando vai passar a ser o circunflexo ao invés do ponto e vírgula. Então, ele executa um comando que é esse daqui, certo? Então ele finaliza com ponto e vírgula falando assim, ó, altera o término de comando para circunflexo. Beleza, então rodou isso daqui, o Firebird já vai entender, ó, os próximos comandos que forem executados vão ser finalizados, vão ser terminados com circunflexo, não mais com ponto e vírgula. O que torna o ponto e vírgula um texto comum, certo? Como se fosse uma letra A, letra B e tal. Então, ponto e vírgula não vai ser mais o término de comando a partir desse comando aqui, certo? Então, vamos vir aqui para baixo. Por que eu preciso fazer uma alteração de final de comando? Por causa disso daqui, ó. Eu tenho uma trigger aqui simples que ela faz o incremento do campo ID utilizando o generator, certo? Então, olha só. Aqui dentro desse comando, a gente tem aqui o cabeçalho da trigger normal, para qual tabela que é, se ela está ativa, qual o momento que é executado e qual é a posição dela na lista de triggers, certo? Na lista de triggers dessa tabela aqui. Daí eu tenho aqui, ó, um pedacinho de código PSQL que roda dentro das triggers, que é o quê? É um if. É um if aqui, ele pergunta, o campo ID, ele está nulo? Se ele tiver nulo, então eu faço a atribuição do generator nesse campo ID, beleza? Terminou o comando, ponto e vírgula aqui no final. Só que, olha só, se eu rodar esse script aqui, o IBExpert, o Firebird, na verdade, ele vai entender que o comando que precisa ser executado é daqui do create até o ponto e vírgula, se eu não tivesse rodado o setTerm aqui, certo? Só que ele observa o seguinte, ó, qual é o caractere de final de comando? É o ponto e vírgula? Não. Então, o nosso comando ele não vai mais até o ponto e vírgula, ele vai até o circunflexo. Então, ele chega até aqui e fala assim, bom, isso daqui tudo é uma trigger, certo? Então, a ideia de utilizar o setTerm é justamente para que você consiga colocar o corpo inteiro do código PSQL que você for colocar, independente do tamanho dele, tá? Colocando o ponto e vírgula lá dentro. E aí o ponto e vírgula é essencial, por quê? Porque em seguida a gente faz alteração. O setTerm não vai mais ser o circunflexo, ele vai ser o ponto e vírgula de novo, tá? Então, o que acontece? Você precisa que o Firebird grave exatamente esse conteúdo lá no BLR, lá na hora de gerar uma trigger, uma procedure, uma function, qualquer coisa assim,
você precisa que ele grave todo o conteúdo do texto lá dentro. Quando você fizer a troca do comando, do setTerm aqui, na verdade, né, do comando de término, aí sim ele vai interpretar lá dentro da trigger. Ó, esse ponto e vírgula aqui tá lá dentro da trigger já compilado, tudo certinho, ele vai passar a ser um fim de comando, certo? Então aqui a gente tem um fim de comando, porém dentro de trigger, utilizando o PSQL, né, dentro de procedure também, ele sabe que ele tem que passar para a linha seguinte. Então isso não quer dizer que ele vai sair da trigger, certo? Ele só quer dizer que está encerrando este comando aqui de atribuição, beleza? Passa para o próximo daí. Então, é importante saber disso daqui, porque o IBExpert ele gera automático isso daqui. Então, talvez você nem saiba da utilização disso. Eu mesmo não fiquei sabendo disso logo no começo, quando eu aprendi a mexer com banco de dados Firebird, né? Então, aqui a gente tem exatamente a definição do final do comando para circunflexo e aqui embaixo a gente altera de volta para ponto e vírgula, certo? Então, perceba que aqui ainda é circunflexo. Então, ele executa esse comando aqui, trocando de circunflexo para ponto e vírgula. Já no Flame Robin, por exemplo, ele não vai fazer essa troca sozinho. Então você tem que definir aqui o setTerm antes e depois quando você for compilar uma trigger, uma procedure. Tá? Até pelo menos a versão que eu testei do Flame Robin não tinha isso automático. Então é importante você saber, porque se você for rodar qualquer script de criação de procedure, trigger, function, você precisa ter em mente de que você precisa alterar o final do comando para você poder compilar certinho. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante para o nosso canal, para aumentar a relevância dele, né? Para que o YouTube, Facebook possa divulgar o canal para mais pessoas que se interessam por esse assunto. E se você tem mais ainda interesse sobre trigger, procedure, execute block, inclusive como escrever o seu código de forma que te dê mais performance, ao invés de utilizar somente select, utilizando o PSQL nesse caso, então você não pode perder o próximo evento que vai acontecer nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho, que é o Desafio PSQL Starter 2. Nele eu vou passar um conteúdo topíssimo de PSQL de graça, beleza? É só clicar no primeiro link aqui da descrição, se inscrever para eu poder te mandar o link quando as aulas acontecerem, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.